Filipenses, capítulo 3, verso 12, nós estaremos lendo até o 16. Está escrito assim: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. O tema da nossa mensagem, depois eu estarei conectando isso com o propósito daquilo que o pastor André havia mencionado, a questão da libertação. O tema da nossa mensagem é a busca pela perfeição espiritual. E nós observamos isso na pessoa do apóstolo Paulo, quando ele incansavelmente, ele buscava, ele orava, com a finalidade de que houvesse um progresso, um avanço em sua espiritualidade, na sua comunhão com Deus. Paulo, ele diz que para alcançar os seus objetivos, ele havia aberto mão de uma série de coisas. Observando os primeiros capítulos, os primeiros versículos do capítulo 3, sobretudo o que ele diz, a partir do versículo 7, Paulo vai dizer assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda. Em outras versões vai dizer esterco isso aqui, essa mesma palavra de perda, outras versões vai estar como esterco. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas. Olha, por causa dele, eu perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Veja o verso 10, esse me chama muita atenção. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Veja que o objetivo de vida do apóstolo Paulo era conhecer a Cristo, era poder mergulhar em uma profundidade maior da sua relação com Jesus Cristo. Na continuidade daquilo que nós lemos, é o texto que nós fizemos menção. Porque Paulo, quando ele diz nos versos anteriores que o seu objetivo é conhecer a Cristo, posteriormente ele vai dizer: eu não julgo haver alcançado isso ainda. Eu não julgo haver alcançado. Mas ele diz com clareza que havia um esforço da sua parte. E aí nós nos conectamos com o propósito que vocês estão aqui de libertação. Porque Paulo diz que se desvencilhava de todas as coisas que ficam para trás. Uma coisa faço. Uma coisa eu faço. Na leitura que nós fizemos, ele vai fazer menção. Porque se ele ainda não havia obtido o seu objetivo, se ele ainda não havia alcançado o seu alvo, que era de poder conhecer a Cristo, pelo menos não na medida, não na totalidade daquilo que ele tinha como objetivo, havia um esforço da sua parte para poder alcançar isso.
E para alcançar os seus objetivos espirituais, em determinados momentos, é necessário o abandono de algumas coisas. Algum tipo de libertação, algum tipo de desvencilhamento de questões relacionadas à nossa vida lá atrás, para podermos progredirmos, avançarmos, irmos adiante. E Paulo diz que isso era algo que ele aplicava à sua vida. Ele aplicava esses princípios para a sua vida. Então, em sua carta, Paulo ele usa várias ilustrações para comunicar a verdade acerca da vida cristã. Paulo ele trabalha muito com ilustrações. 4 tipos de imagem, ela destaca-se em particular. Paulo usa, por exemplo, a ilustração militar, quando ele diz, revestivo de toda a armadura de Deus. Paulo, ele utiliza a ilustração arquitetônica, quando ele diz, por exemplo, que o nosso corpo é o templo, a habitação do Espírito Santo. Paulo, ele utiliza uma ilustração agrícola, quando ele escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer que aquilo que o homem plantar, isso ele também vai colher, isso colherá. E Paulo, ele usa o exemplo atlético, de como um atleta, ele é disciplinado, de como ele se dedica aos treinos, para poder alcançar os seus objetivos na competição a qual ele participará. Cada cristão, ele está em uma pista de corrida, irmãos. Cada um tem uma raia específica dentro do qual deve correr. E cada um tem um objetivo a alcançar. Se fizéssemos aqui uma enquete perguntando, cada um tem uma questão. Cada um tem um alvo, cada um tem um objetivo de vida. Ou, quando não, mais de um objetivo, seja financeiro, familiar, espiritual, ministerial, profissional. Cada um tem um objetivo, ou pelo menos mais de um. Quem alcançar o objetivo de Deus, o objetivo que Deus planejou, será recompensado. Quem falhar, consequentemente, perderá. Todos nós desejamos ser cristãos vitoriosos e cumprir os propósitos para os quais nós fomos salvos. Cada um, meus irmãos, tem um objetivo de Deus específico sobre cada vida. Paulo diz que ele corria com a finalidade de alcançar aquilo para o qual ele havia sido salvo. Não é isso que diz a leitura que nós fizemos? Ele buscava alcançar aquilo para o qual Deus havia salvado ele. Ele sabia que havia um objetivo. Deus havia estabelecido um propósito ao salvar Paulo. E ele diz que se esforçava para alcançar aquilo para o qual ele havia sido salvo. Mas para isso, é necessário que haja o desprendimento de algumas coisas. É necessário haver uma certa medida de libertação. É necessário o abandono de algumas questões. E Paulo, ele deixa isso muito claro nas suas palavras, quando ele diz que, esquecendo-me das coisas que para trás fica, eu avanço para aquelas que estão adiante de mim. É necessário nós deixarmos o passado no passado, meus irmãos. Certamente, eu acredito que isso não acontece só comigo. Eu acredito que todos vocês passaram e passam por isso em algum momento. O nosso passado, às vezes, de alguma maneira, ele vem para o nosso presente e tenta nos assombrar. É muito comum que isso aconteça.
É claro que nós não esquecemos do nosso passado. Mas o nosso passado, ele não pode paralisar o nosso presente. E o apóstolo Paulo está chamando a atenção para isso. Paulo, ele tinha um histórico contra a igreja de violência. E ele mesmo dá testemunho desse seu histórico violento contra a igreja. Ele diz, como fariseu, eu era zeloso à fé. E na demonstração desse zelo, eu era perseguidor da igreja. Só que Paulo, ele diz que o seu histórico do passado não era suficiente para lhe travar, para lhe deixar sem movimento no presente. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão adiante, para aquelas que estão à frente. Paulo, ele tinha um objetivo, e o objetivo dele, conforme ele descreve no versículo de número 10, o objetivo de Paulo era conhecer a Cristo, irmãos. Porque quando ele fala de todos os bens, do ponto de vista material, financeiro, social, intelectual, Paulo, ele só perdeu com o evangelho, irmão. Paulo, ele não ganhou nada com o evangelho. Materialmente falando, ele não teve nenhuma vantagem nisso, não houve qualquer benefício para ele. Pelo contrário, ele diz isso aqui nos versículos primeiros, ele diz, por causa de Cristo eu perdi tudo. Mas eu considero essas coisas como nada, ou como esterco. E aí ele apresenta qual é o seu verdadeiro objetivo, qual é o seu desejo de vida. Paulo diz, o que eu quero é conhecer a Cristo, tomar parte nos seus sofrimentos, e ser como ele na sua ressurreição. Então ele entende que para que isso aconteça era necessário um progresso, um avanço espiritual, um desenvolvimento da sua vida espiritual. E eu quero chamar a atenção justamente para alguns pontos necessários para esse desenvolvimento, para esse crescimento, para esse avanço. A primeira coisa que deve existir em nós para possibilitar esse progresso, esse desenvolvimento, deve haver em nós uma insatisfação. Mas se é que existe isso, né? Vamos dizer uma insatisfação santa. Se é que existe uma insatisfação santa. Eu não estou falando daquela insatisfação egoísta, irmão. Eu não estou falando da insatisfação do marido que chegou em casa para jantar e a esposa não fez aquilo que ele preferia. Não é esse tipo de insatisfação. Não é a insatisfação egoísta da esposa que está brava com o marido porque ele não levou ela para passear no local que ela almejaria. Não é esse tipo de insatisfação. Não é a insatisfação do filho que não ganhou o presente dos pais a qual ele havia pedido no ano anterior. Não. Não é essa insatisfação barata. Não é sobre isso. Mas a insatisfação de entender que há espaço em nós para um desenvolvimento. Veja, irmão, Paulo, olha, eu estou falando do Paulo. Eu não estou falando do pastor Everaldo. É o Paulo, irmão. Ele entendia que na sua vida havia espaço para mais conhecimento de Deus. Irmão, nós estamos falando de alguém que esteve no terceiro céu. Ok? Nós estamos falando de alguém que esteve no terceiro céu e que voltou de lá com revelações de coisas indizíveis, conforme ele descreve na segunda carta que ele escreve aos Coríntios. Então, se havia um homem, como ele mesmo diz, que poderia se gabar de conhecer a Deus, esse homem era Paulo. Mas ele enxerga na sua vida com Deus, na sua relação com Cristo, que havia espaço para desenvolvimento, para crescimento e para progresso. E como é que nós avançamos? A primeira coisa é a libertação, o desprendimento. Lembre-se, Paulo diz, uma coisa eu faço, é esquecendo das coisas que ficam para trás, avançando para aquelas que estão adiante de mim. Ok.
Como que eu desenvolvo espiritualmente? Tomando por base aquilo que Paulo escreve aqui, a primeira coisa que deve haver é a insatisfação. Você precisa olhar para você e entender que não está bom. Não está bom assim. Eu não estou satisfeito com aquilo que eu alcancei espiritualmente. Não estou satisfeito. Então veja que Paulo diz, eu não julgo haver alcançado. E ele está falando da espiritualidade. Eu não julgo ter alcançado. Essa é uma declaração de um cristão consagrado, que nunca se deu por satisfeito com suas realizações espirituais. É evidente que Paulo estava satisfeito com Jesus Cristo, mas não com a própria vida cristã. A vida cristã de Paulo, ele não estava satisfeito. Uma insatisfação santa é o primeiro elemento essencial para avançar nesse objetivo, nessa caminhada. Muitos cristãos contentam-se com a própria situação, pois comparam a sua carreira com a de outros cristãos, normalmente com as dos que não fazem nada nesse progresso. Então é claro, talvez se nós fôssemos tirar a média dos crentes, talvez você diga, não, eu estou bem. Bom, só que a base que você está utilizando para essa comparação, ela é muito rasa. Ela é muito rasa. Nós estamos tomando como ponto de partida um cristianismo que na nossa atualidade ele vai de mal a pior. Um cristianismo enfermo. Então, claro, tomando por base a média do cristão, ok, você vai dizer, eu estou bem. Mas nós precisamos tomar como ponto de partida aquilo que está nas Escrituras, irmão. E quando nós olhamos para a Bíblia, eu não sei se você já fez isso, já aconteceu com você, eu acredito que sim. Você olhando para o texto bíblico sentiu vergonha de você mesmo. E talvez as palavras que te vêm à mente é as palavras de Paulo escrevendo aos Romanos: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se Paulo tivesse se comparado com outros, seria tentado a se orgulhar e talvez a relaxar um pouco. Afinal, eram poucos os cristãos de seu tempo que haviam tido experiências como a dele. Só que o avanço da vida de Paulo se deu justamente por conta da sua insatisfação com a sua condição. Em várias ocasiões, a Bíblia adverte sobre o perigo de iludir-se quanto à própria condição espiritual. Você já parou para pensar que talvez você esteja enganado sobre a sua situação? Você já parou para imaginar isso? Que talvez a sua situação não está como você imagina que está? Já viu aquela pessoa que vai no médico achando que está tudo bem? Geralmente os homens, né? Por muito a esposa insistir, vai lá, não precisa, eu estou bem, não, vai lá. E quando vai que faz os exames, rapaz, o negócio aqui está ruim, ó, o colesterol está alto. Você achava que estava bem. Você pensava, não sinto nada. Pois é, vai sentir. Aguarde. E talvez a nossa condição espiritual se encontre numa relação parecida com essa. A Bíblia nos apresenta alguns exemplos de igrejas e de pessoas que acreditavam que estavam bem,